Dando continuidade, então, nesse vídeo 3, nós paramos naquela colocação dada por Clayman sobre a filosofia da ciência, que tem como embasamento as três bases de Popper sobre a criação de hipóteses, a evidência empírica e o método científico. Popper importa para ele sempre responder à questão: o que é ciência e o que não é ciência? O que é ciência, o que é pseudociência? E é a partir disso que ele elabora a sua teoria do método hipotético dedutivo, né, como solução à indução. Com certeza, quando nós entrarmos no texto de Popper, vocês vão ter maior abrangência e clareza nesse aspecto tão importante da configuração do campo da ciência, da filosofia, a filosofia da ciência nas discussões mais amplas no campo das ciências, sobretudo exatas. Popper ele vai se colocar contra os positivistas lógicos, né, que tem como critério de sua publicação e produção o empirismo com a lógica, né, e Popper se propõe a construir então a teoria da falseabilidade como critério, contrapondo-se, portanto, aos positivistas. E quem eram os positivistas lógicos? A corrente positivista é de linha racionalista, representado em várias partes da Europa. Na França, temos de Descartes até Comte, Auguste Comte. Na Inglaterra, de tradição empirista e utilitarista, Stuart Mill e Herbert Spencer. E na Alemanha, Ernest Haeckel e Jacob Moleschott. Esses são alguns autores, né, fundamentais que, se desse tempo, nós iríamos aprofundar muito. Tanto que os cursos de filosofia, as disciplinas de filosofia da ciência, nas universidades de faculdade de filosofia, eles aprofundam bastante esses autores na discussão da filosofia da ciência. Porque é importante ter todo o conjunto destes autores, não é? Ter todo o conjunto destes grandes clássicos que formulam o modelo do que é e do que deveria ser a filosofia da ciência. Algumas premissas do positivismo lógico, pelo qual também depois vem Popper e depois Kuhn para construir pensamentos outros com respeito à filosofia da ciência. Para os positivistas lógicos, desses que eu vos falei, na França, Descartes, Comte, na Inglaterra, Stuart Mill e tantos outros, eles colocam duas bases principais para o pensamento lógico. Primeiro, o primado da ciência natural, pois só a ciência da natureza pode responder a todas as questões científicas, e para Auguste Comte, depois Durkheim e outros sociólogos, isso também passou a ser uma premissa para as pesquisas nas ciências sociais. O método científico, para os positivistas, leis causais, né, fatos, tanto para a natureza quanto para a sociedade. O verificacionalismo e o indutivismo. Então, por isso que a Popper vai combater frontalmente, né, essa ideia do verificar e a ideia do pensamento indutivo construído pelos positivistas lógicos. Sobre eles, Dias, no artigo Epistemologia Positivista, qual a sua influência hoje, ele diz: uma vez que os positivistas lógicos estavam determinados a afastar a metafísica do procedimento científico, eles se preocupavam com a questão do significado, que em última instância traz como critério de demarcação a sua suscetibilidade de verificação empírica. Então a filosofia da ciência ela vem sendo discutida, daqui a pouco eu vou pegar um pouco a origem, nós estamos pegando aqui mais um marco, né, praticamente século XVIII, século XIX. Depois das origens que a gente vai falar de Platão, de Aristóteles e alguns outros desse período dentro da filosofia, esse momento aqui do pensamento da filosofia da ciência, com esses filósofos, os positivistas lógicos, é que nós temos a virada deste pensamento com Popper e depois com Kuhn. Ou com Kuhn primeiro, depois Popper, quase que contemporâneos um pouco, vamos pensar assim, em termos de teorias sobre a filosofia da ciência. Ainda segundo esse autor, Dias, os positivistas lógicos operacionalizavam o produto do conhecimento com a seguinte sequência: observação, experimentação e generalização indutiva.
Repetindo, observação, experimentação e generalização indutiva, que tornava-se a hipótese, não é? A construção do método hipotético nas suas formulações. Depois tenta-se verificar a hipótese com provas e contraprovas. Então, as ciências, química, física e logo depois a biologia, elas constroem-se sobre essas bases, né, que estão bem presentes na produção em ciência, nas ciências da natureza, logo em seu início, nesse período do século XVIII, século XIX, que há uma ruptura com a tradição da divisão do pensamento empirista e o pensamento racionalista, heranças da filosofia original europeia em Platão e Aristóteles. Portanto, eu poderia chamar que Popper seria um antipositivista, não é? Contra os positivistas lógicos, embora com eles dialogassem o tempo todo. Qual a sua definição para a falseabilidade? O seu demarcador do problema da filosofia da ciência na atualidade. Para responder a isso, então, ele traz a análise do que é ciência e do que não é ciência e define falseabilidade como: para que uma hipótese possa ser aceita como verdadeira, portanto, no pensamento de Popper, a falseabilidade ainda está presente, não é? Ela é presente, ou melhor. Antes que qualquer hipótese possa ser aceita como teoria científica ou hipótese científica, ela tem de ser refutável ou falseável. Em outras palavras, para Popper, toda afirmação científica deve poder ser comprovada como falsa. Se após amplo esforço nenhuma prova puder ser encontrada, então isso significa que a afirmação é provavelmente verdadeira, segundo Clayton, páginas 212 e 213. Então, nos estudos da filosofia da ciência, a Popper e Kuhn, eles têm uma participação muito interessante e importante para a temática atual desta grande área que é a filosofia da ciência. Filosofia da ciência como uma filosofia, faz a pergunta e organiza o que as ciências produzem. É o mesmo, portanto, que epistemologia da ciência. Já a epistemologia, e não a epistemologia da ciência, a epistemologia estuda a natureza e a extensão em e como se conhece ou como se estrutura o conhecimento. Tanto a filosofia da ciência, a epistemologia da ciência e a epistemologia são áreas da filosofia. Então, esse primeiro momento desta aula inaugural, eu apresento o campo da filosofia da ciência na atualidade, em como ele está bem centrado, sobretudo em Popper, embora Kuhn seja também a opção de alguns autores para falarem da filosofia da ciência dentro da biologia. Então vocês vão ter, ao longo da organização de autores que falam da filosofia da ciência no campo das ciências biológicas, vocês vão ter sempre alguns autores que serão mais para o lado de Thomas Kuhn e outros que serão mais para o lado de Karl Popper, ou Popper, né? Ambos têm uma visão diferente do que é a filosofia da ciência, além de outros autores que foram aparecendo, principalmente essa autora que não será possível nós estudarmos, o que é uma pena, porque ela é talvez uma das únicas mulheres no campo da filosofia da ciência que tenham um trabalho à altura, vamos dizer assim, de Popper e Kuhn, que é Susan Haack. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco sobre esta mulher, né? Sua obra foi traduzida por César Augusto Mortari e Luiz Henrique de Araújo Dutra na editora Unesp de São Paulo. Susan Haack, H-A-A-C-K. Ela escreveu o livro Filosofia das Lógicas e ela critica o Popper. Então, embora Popper e Kuhn sejam os demarcadores do pensamento da filosofia da ciência, nós temos aqui essa filósofa, né? Susan Haack, que traz um pensamento bem diferenciado que coloca a teoria de Popper, o método hipotético dedutivo, sob suspenso, não é? Mas ela não teve assim tanta força, tanto impacto
para combater a teoria de Popper, de modo que você, quando fala de filosofia da ciência, qualquer texto, seja na filosofia, seja nas áreas em específico que falam da filosofia da ciência, química, biologia e física e biologia, todos sempre vão ou para Thomas Kuhn ou para Karl Popper. Né? E Susan Haack, ela fica aí perdida. Né? Eu localizei essa obra e poucos artigos falam desta grande filósofa, e aqui é bem legal porque nós temos uma tradição um pouco sexista no campo da filosofia da ciência, de modo que nós não encontramos mulheres publicando, né? Mulheres com tanto exponencial como Popper e tantos outros que vai aparecendo, você vai ver nossa bibliografia toda de homens. Né? Então eu estou inserindo aí a Susan Haack. Ela fala da filosofia das lógicas, ela fala da validade científica, coletividades sentenciais, quantificadores. É muito presente no texto dela, sobre lógica, obviamente, a presença da matemática. Então, é uma obra que eu deixaria como indicação, e nos próximos anos eu gostaria de aprofundar a leitura dessa grande filósofa, Susan Haack, que teve a coragem, né, e o brilhantismo, e não só isso, mas mais do que competência, qual palavra seria? Nem ousadia, eu acho que a identidade mesmo, né, de escrever num campo de homens, numa área de homens, abrir o seu campo de pensamento para pensar a filosofia da ciência do ponto de vista da lógica filosófica. Vamos ter tempo de falar de Susan. No segundo tópico do nosso artigo, para esse vídeo 3, ou melhor, o vídeo 2, parte 2, qual o quadro atual da área da filosofia da ciência? Dando continuidade aqui à nossa discussão na aula inaugural. É que são 5 os pilares ou questões que sustentam a filosofia da ciência na atualidade. Tá? O primeiro é a demarcação do problema. Anotem, por favor. Demarcação do problema. Segundo, validade do raciocínio científico. Número 3, subordinação teórica. Número 4, coerentismo, que vem de coerência. E por último, o debate da pseudociência. Repetindo, os 5 grandes pilares, o quadro geral de atuação da filosofia da ciência nos estudos sobre o que é e o que não é ciência no mundo e no Brasil. Primeiro, novamente, número 1, demarcação do problema. Número 2, validade do raciocínio científico. Número 3, subordinação teórica. Número 4, coerentismo. Número 5, pseudociência. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses 5 pilares da filosofia da ciência para chegar à seguinte conclusão: que temos hoje respostas, pelo menos iniciais, e a partir de vários pensadores epistemólogos, sobre o que é conhecimento, sobre como se dá o conhecimento. Terceiro, como a pessoa aprende alguma coisa. Número 4, a questão central da epistemologia. E, concluindo, são diversos tipos ou formas de se conhecer, pelo tema da epistemologia. E o que é e o que não é ciência, como corpus do pensamento da filosofia da ciência, também demonstra o que é a própria filosofia da ciência, que se pauta, portanto, nesses 5 pilares que, por aqui, eu encerro a nossa aula inaugural, e são esses 5 pilares que vão nos ajudar a pensar todos os epistemólogos que nós vamos utilizar ao longo da disciplina e chegarmos depois a algumas conclusões a partir dos ensaios teóricos. Eu chamaria de artigos preliminares que vocês vão escrever e que eu gostaria muito de publicar, né, os melhores ou aqueles que conseguiram trazer um pensamento inovador ao campo da biologia, que seja um start, um incentivo inicial no começo do curso de vocês, para que vocês possam se aprofundar, sobretudo os que vão desenvolver pesquisa, seja nas humanas, seja nas ciências biológicas. O que é a demarcação do problema? Para responder à pergunta sobre o que é e o que não é ciência, é que existe o que nós chamamos de demarcador do problema na filosofia da ciência. Tá? Então, primeira questão, primeiro pilar
para que nossos estudos em filosofia da ciência no campo da biologia tenham sentido, nós temos que pensar no demarcador do problema da filosofia da ciência. Em ciências biológicas, o que é e o que não é ciência. Então, remetendo-se novamente a Karl Popper, isso não é um assunto fechado. Ao contrário, tudo em aberto, tanto que a questão ela é amplamente discutida no campo das ciências, mesmo como acabava de apresentar aqui a obra da Susan Haack, ela não entra nas discussões, embora ela debata bastante com Popper. São poucos os autores brasileiros ou traduções que eu encontrei que apresentam a obra de Susan Haack, né? Que seria assim fundamental para para que nós possamos pensar como que o pensamento já andou um pouquinho, né? E assim não se fecha nas verdades, nem Popper queria isso, não se fecha nas conclusões que ele chega na sua teoria do método hipotético dedutivo, né? A demarcação do problema, contrariando os positivistas lógicos, é a falseabilidade. Se a teoria ou doutrina puder ser falseada, então ela é ciência. Então, esse ponto mostra a atualidade de Popper, apesar das críticas, apesar das provas em que a gente percebe que Popper deixou algumas lacunas, algumas questões em aberto que alguém como Susan já falou, já apontou, mas não teve ainda a mesma força. Popper continua sendo uma base primeira, um primeiro pilar das discussões da filosofia da ciência. O segundo ponto é a validade do raciocínio científico. O pilar aqui referenciado reflete e pensa sobre as maneiras de demonstrar se uma teoria é válida ou não. Por isso a lógica proposta por Susan Haack também como uma alternativa para se pensar a validade do raciocínio científico. Isso está muito próximo da epistemologia, embora a epistemologia discuta a natureza e os mecanismos da construção do conhecimento. É muito próximo da epistemologia. Agora, na filosofia da ciência, na epistemologia da ciência, a validade do raciocínio científico é uma discussão central. Então, que autor ou que epistemólogo me deixa mais à vontade, vamos dizer assim, ou se aproxima melhor daquilo que eu posso dizer que é ciência em ciências biológicas? Então nós vamos optar por autores, vamos optar por Popper, vamos optar por Thomas Kuhn, vamos optar por Bachelard, vamos optar pela questão da neutralidade científica em Japiaçu, vamos optar pela lógica da filosofia em Susan Haack, ou vamos ficar dentro dos autores da biologia, os biólogos que estudaram e desenvolveram, por exemplo, a filosofia da biologia, que é o Meyer, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho para finalizar o texto, né? Finalizar a nossa aula inaugural. Então é preciso saber que maneiras e como essas maneiras estão dispostas. Porque alguma coisa, claro, nós já temos, que é a forma de representar uma validade científica, seja o método da indução, seja o empirismo, tem o teste da navalha de Durkheim. Então existem assim muitas teorias desenvolvidas. Cabe aos filósofos da ciência, aos epistemólogos ou estudiosos da epistemologia em suas determinadas áreas, portanto vocês na biologia, os físicos na física, os químicos na química, os pedagogos na educação, pensarem as maneiras de se validar o raciocínio científico, seja nas ciências exatas, seja nas ciências humanas. As primeiras maneiras de demonstrar que uma teoria é válida ou não, elas já foram demonstradas pela indução, do qual Popper é totalmente contrário, não é? E se opõe. Dizer que verdades observadas que se repetem, 1, 2, 50, 1000, garantem que são verdades absolutas e aceitas. E se acontecer um erro dentre 50, essa teoria não é válida, concorda? Não é porque a maioria das vezes isso ocorre, esse é o pensamento indutivo, que Popper vai totalmente contra a pensamentos desta natureza. A segunda maneira de demonstrar uma validade científica existente, a verificação empírica, o verificacionismo, também criticado por Popper. A experiência, as evidências.
Se não for assim, não é ciência, segundo os que seguem esta lógica, por exemplo, os positivistas. Teorias e modelos devem passar pelo processo, evidências já observadas e repetíveis. As evidências precisam ser específicas para que possam ser refutáveis. E aí que o pensamento de Popper avança em relação à proposta dos positivistas lógicos. A tese de Durkheim e a teoria da navalha de Ockham é uma outra forma de pensar a validade do raciocínio científico. O que diz a tese de Durkheim? Karl Popper aperfeiçoou estas epistemologias. No quadro a seguir, que eu vou apresentar a vocês no texto depois, Durkheim achava que uma teoria refutada, por ser um conjunto de enunciados, não devia ser abandonada por completo. Ademais, ser refutada apenas empiricamente, mas alguns de seus elementos ficariam de fora. Então veja que Popper não é original no seu pensamento, ele dá continuidade, não é, à teoria de Durkheim, que é a navalha de Ockham, para pensar esta ideia de pesquisa científica, de validade do raciocínio científico no campo educacional. Então eu vou aprofundar mais adiante com vocês esta tese de Durkheim e a navalha de Ockham, para sintetizar o próprio pensamento de Karl Popper, que é o grande divisor de águas do pensamento e na formulação da filosofia da ciência. Tá? Eu vou aprofundar depois. No texto vocês poderão depois verificar. Né? William Carney viveu de 1908 a 2000 e ele resgata a teoria de Pierre Durkheim, do século XIX, que traduz a ideia de que teorias e modelos não podem ser testados no isolamento. É preciso destacar as variáveis e lançar o princípio de muitas hipóteses. Para eles, há vários pontos de vista e escolhas de explicações científicas para o mesmo fenômeno. Então, um ponto indutivista, ele teria que ser muito falseabilizado e não encontrada nenhuma variável contrária, portanto não poderiam haver isolamentos de variáveis para que ela pudesse ser verdadeira. Porque do contrário, ela é uma verdade pela metade. Então, o Carney resgata as ideias de Durkheim, por isso que fica a tese de Durkheim, né? Ele resgata. Vem a navalha de Ockham, que é um filósofo, William de Ockham, que ele é do século XIII, viveu no século XIII, século XIV, que, retomando as ideias de Aristóteles, ele diz que as explicações mais simples devem ser advindas de teorias concorrentes. Então ele é um adepto da simplicidade. Por isso que Popper reúne esses três grandes pensadores do século XIV e depois lá do século XIX, não é? Para pensar o método hipotético dedutivo como substituição ao método indutivo. Muito interessante. Nós vamos ter muitos debates ao longo desta disciplina quando nós chegarmos lá em Popper e pensarmos essas questões. Então temos, número 3, a subordinação teórica. Esse é um pilar muito importante. Para este pilar da filosofia da ciência, o que nós temos a defender, como defende Thomas Kuhn? A ocupação e a preocupação com as observações, cognição mais observação, analisadas sob diferentes olhares teóricos. Por isso, Thomas Kuhn elabora a teoria das revoluções científicas e traz para a gente a importância das teorias, das diversas teorias sobre o mesmo fenômeno. Por isso que estudamos na filosofia da ciência diversos epistemólogos e elegemos aqueles que vão fazer parte da nossa análise. Coerentismo, quarto pilar da filosofia da ciência. O pilar das verdades, o pilar das validades, a coerência. Então a própria palavra já traduz para nós esse pilar interessante para a filosofia da ciência, que é a coerência. E por último, o pilar é o pilar da pseudociência. Por que determinado exercício científico não é ciência? Essa é a questão deste quinto pilar da filosofia da ciência. A filosofia da ciência vai tentar, então, identificar, estudar e compreender a natureza
e a organização de propostas teóricas e doutrinas que não seguem o método científico. Terceiro critério central, uso do método científico. Então, se não há um método, que método é esse? Por que este método não é científico? E por que esses conhecimentos gerados não são científicos? Então, não é somente descartar o que não é ciência, é se dedicar um pouco a justificar a pseudociência ali caracterizada. Que, por esse exercício tão complexo, já se tem um exercício de ciência bem interessante. Para os estudos da filosofia e da ciência, portanto, nesses 5 pilares, são indispensáveis autores da filosofia, que se debruçaram sobre a questão que a epistemologia lançou, originando a epistemologia da ciência, a filosofia da ciência. Um alerta, portanto, final, repito, é não confundir epistemologia com epistemologia da ciência, nem com filosofia da ciência. Espero que essas aulas possam ser aulas para acrescentar os nossos conhecimentos, né, os vossos conhecimentos, que vocês possam ir estudando bastante, sabendo que a origem da filosofia da ciência está na organização que os gregos fizeram do pensamento, da reflexão, lá com Platão e depois com Aristóteles. Platão, que é o ascendente de todos os pensamentos racionalistas, positivistas, não é? E que depois, com Aristóteles, herdamos toda esta vertente de pensamento indutivo, né? De pensamento de experienciações mais objetivistas, mais naturalistas, não é? Então, é destas duas vertentes maiores da filosofia antiga, em Platão e Aristóteles, né, que os gregos, os primeiros a sistematizarem as suas reflexões, sabendo que todas as nações do mundo, desde muito antigamente, construíram seus pensamentos. Nós podemos falar hoje de uma filosofia africana, falar de uma filosofia indígena, podemos falar hoje de uma filosofia oriental, de uma filosofia hindu, não é? Mas os gregos originaram e trouxeram para nós uma organização de uma filosofia ocidental que podemos dizer eurocêntrica e europeia, mas que é perceptível que não é um conhecimento gerado só por eles e neles. É um conhecimento que foi gerado de todos os conhecimentos que circulavam nesse mundo, que desde esse tempo todo sempre foi globalizado. A globalização não é um fenômeno de hoje, não é? E os filósofos, né, os teóricos, os theoros, eles andavam, observavam, criavam teorias, né, muito antes de Platão e Aristóteles. Temos lá os sofistas, temos tantos outros pensadores no mundo, né, não só europeus, mas de todas as nações. Eles pensaram a ciência de alguma maneira, não a ciência como nós a temos hoje, mas deram origem ao pensamento em filosofia, em ciência, tal como nós discutimos hoje. E aí chegamos em Galileu, na ciência moderna, em que, se com Platão herdamos o racionalismo, com Aristóteles o empirismo, é na ciência moderna, com Galilei e as descobertas desses grandes caras, depois o Kepler, e depois os grandes filósofos como Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Marx, conseguiram trazer para a gente o cenário que temos hoje do que é a filosofia da ciência. Eu encerro com uma frase de Germano, 2011, quando ele diz: os triunfos da ciência moderna no curso do século XIX e início do século XX são tão marcantes e numerosos, particularmente restritos ao território da ciência física. Contudo, cabe ainda registrar algumas outras conquistas pertencentes ao universo das ciências biológicas e da química. No primeiro caso, destaca as pesquisas de Pasteur sobre as bactérias, 1885, a publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e a Teoria das Células, de Schneider e Sack-Varney. Pasteur e a Teoria dos Germes, em 1865. Nesse novo modelo de civilização, vão entrando em cena os processos de pasteurização e esterilização, a anestesia, os adubos artificiais, a penicilina, as comidas enlatadas, as cervejas engarrafadas, o sabão em pó, os refrigerantes, as escovas de dente. Portanto,
Esse é o panorama de leituras que a gente vai fazer ao longo deste semestre em Filosofia da Ciência e esperamos ter excelentes produções de todos vocês dentro desta área tão bonita que é a biologia. A ciência que estuda a vida, que estuda os seres humanos e que nós possamos ter um retorno depois em janeiro com muita dedicação, preparados para conversarmos nas nossas aulas no Google Meet. Então, desculpe não poder ter essa aula presencialmente, sincronicamente, mas está aí gravada a aula para que vocês possam acessar e dar início aos estudos e finalizá-los aqui nesta semana. Não esqueçam de fazer a atividade e de acessar lá o Google Sala de Aula imediatamente, tá bom? Prazer conhecê-los e até o ano que vem, final de janeiro, dia 20 de janeiro, nossa próxima aula, terceira aula, dando continuidade a essa disciplina, a Filosofia da Ciência, no curso de Biologia. Muito obrigado e boa noite.